Glória a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Que Deus, nesse dia, possa nos ajudar, para que possamos meditar na palavra do Senhor e aprender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, nessa hora, te pedindo a tua misericórdia, só possa continuar nos ensinando, Pai, que o teu Espírito Santo possa ser o nosso instrutor nessa manhã, Pai, iluminando nossas mentes, Pai, nos revelando os teus mistérios. Deus Santo, abençoa cada um que ama a tua escola dominical, que estará meditando conosco, aleluia, nesse dia, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Continuando estudando, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o despertamento, né? Aleluia. Continuando estudando os princípios divinos em tempos de crise, que é o tema da nossa lição desse trimestre, terceiro trimestre, aleluia. E vamos estudar hoje a lição número 3, que tem por título O Despertamento Renova o Altar. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária da nossa lição, né, se encontra na segunda Gênesis 8:20, o altar na vida de Noé. Na terça, Gênesis 22:9, né, o altar na vida de Abraão. Na quarta, Josué 8:30, o altar na vida de Josué. Na quinta, Juízes 6:25-27, o altar na vida de Gideão. Sexta, 1 Crônica 21:26, o altar na vida de Davi. No sábado, Hebreus 13:10-15, o altar na vida da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O textual diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então a gente vai estudar nessa lição a respeito do altar, que é o lugar de encontro com Deus, aleluia, onde Deus se encontra conosco e nós nos encontramos com Ele. Então esse lugar tem que estar sempre renovado, aleluia, para que Satanás não tenha poder de, aleluia, de influenciar a nossa vida e de nos derrotar. Pois, como diz na verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura em classe, irmãos. Abra aí as suas Bíblias, as vossas Bíblias, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 2 a 5, e o versículo 10 ao 13, desse mesmo capítulo. A gente tem estudado esse tema, né, sobre o despertamento, sobre o avivamento. A gente começou em Daniel, né, falando sobre Jeremias, sobre as profecias de Isaías. Vamos falar dos livros de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Zacarias, até mesmo Hebreus, né, que hoje nós vamos falar sobre o altar. E quando trazemos para os nossos dias, né, o que representa o altar, a gente vai encontrar também algumas referências lá em Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos fazer a leitura em classe. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas, e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam reversos, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria
das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Bendito é o nome do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é identificar que o verdadeiro, ou melhor, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E os objetivos específicos, né, aqueles que estaremos extraindo de cada capítulo da lição. No primeiro capítulo vamos elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. No segundo capítulo vamos extrair esse objetivo, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E no terceiro comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição. Nesta lição iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então a gente vai ver que o verdadeiro despertamento, ele surge quando nós sentimos a necessidade de se aproximar de Deus. Glórias a Deus. Como a gente vai ver nessa lição, aleluia, o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando alguém tem o desejo de chegar até o altar, né, para o Antigo Testamento, para os israelitas, o altar era onde eles iam oferecer o sacrifício, iam tentar, né, cobrir, né, aleluia, através do sangue de algum inocente, de algum animal, cobrir os seus próprios pecados. Para quê? Para que eles pudessem falar com Deus. Então, Deus se aproximava dos homens e os homens se aproximavam de Deus. Aleluia. A gente vai ver o que isso representa nos dias de hoje para a nova aliança, né, a qual nós vivemos. Tive aí o primeiro ponto, vai falar o despertamento conduz o homem ao altar. Então, esse avivamento, esse despertamento que movia aquelas pessoas que tinham aquele propósito de chegar-se a Deus, eles desejavam chegar ao altar. Aleluia. Mas como fazer isso na Babilônia, né? Na Babilônia eles não tinham altar. Na Babilônia o máximo que eles tinham era a sinagoga, que eram pontos onde eles estudavam as escrituras. Aleluia. Mas o templo estava destruído, o altar estava também posto abaixo. E eles tinham o desejo de voltar à antiga comunhão com Deus, de oferecer a Ele sua adoração, seu louvor através do altar. Mas como fazer isso? Se o altar estava lá em Jerusalém. Então Deus desperta, né, aqueles, né, desperta Daniel para orar, aleluia, para que Daniel buscasse, né, o Senhor, porque os tempos estavam se cumprindo, né, os anos do cativeiro estavam terminando, mas faltava uma coisa, faltava o povo se despertar, buscar o Senhor de todo o coração, pois fazia parte da promessa, quando o povo buscasse o Senhor de todo o coração, Deus ia dar livramento, glórias a Deus. E Daniel via que se cumpria, né, faltava 2 anos para cumprir os 70 anos, e o povo ainda não se despertara, não estava buscando o Senhor com todo o coração. Então, quando Daniel é despertado a orar, é neste propósito. Aleluia. O povo então se desperta, o povo começa a buscar o Senhor cumpre toda a promessa, porque o Senhor é fiel. Aleluia. E o Senhor desperta o coração daqueles que vão voltar. A Bíblia vai dizer que, né, nem todos quiseram voltar. Aleluia. Mas aqueles que voltaram num propósito, voltaram com desejo de chegar ao altar. Então, o despertamento conduzia eles ao altar. Eles queriam voltar a oferecer a Deus aquele culto, a oferecer a Deus aquele sacrifício, a oferecer a Deus, né, se aproximar de Deus. E como a Bíblia diz, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós, né, diz a palavra do Senhor. Então, esse despertamento vai conduzir o homem ao altar, tanto naquela época como hoje. Hoje que nós estamos longe da igreja, né, estamos desejosos de estar congregando, louvado seja o nome do Senhor, por causa dessa pandemia que tem impactado. Aleluia. Nós temos também, muitos de nós têm o propósito de voltar, de estar na presença do Senhor, desejo de estar na casa do Senhor. Aleluia. O altar não é a construção, o altar não é, aleluia, o púlpito. A gente vai ver na lição que o altar é algo diferente para nós. Glórias a Deus. Os judeus sentiam então a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, né? Então Deus despertou o coração daqueles para voltarem. E eles tinham um propósito muito firme, um desejo muito grande de adorar o Senhor, de reconstruir aquilo que estava, aleluia, derribado. E o propósito tinha que ser firme, por quê? Porque eles iam enfrentar perigos, né? A Bíblia diz que aquelas nações
perseguiam, né, aqueles povos, os que tinham ficado ali quando Nabucodonosor levou o povo, deixou ali alguns pobres, aleluia, e eles estavam passando necessidade, os muros fendidos, né, como a gente vê em Neemias, aleluia. Então, aquelas nações, outrora aleluia, estavam ali, né, durante aqueles anos de cativeiro, não respeitavam mais Israel. Israel não era aquela nação, né, o leão da tribo de Judá, que quando se via alvoroçar aquela bandeira, aleluia, no exército de Israel, todas as nações temiam, os homens desmaiavam com temor, porque sabia que Israel estava chegando ali. Então já era desprezada, aleluia. Então quem estava voltando agora, saindo da sua zona de conforto, né, dos seus comércios, da sua vida ali no cativeiro, porque Deus abençoou eles no cativeiro também, Deus prosperou, né, como diz lá em Jeremias 29, aleluia. Quem estava voltando agora tinha que ter um propósito firme de voltar para adorar o Senhor. Por quê? Porque havia perigos ali. Então eles tinham esse propósito firme no seu coração de voltarem. Aleluia. Porque eles iam ter que passar por grande perigo, né? Então a Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Então os samaritanos, aqueles que rodeavam ali, né? A gente vê que Neemias teve oposição daqueles povos. E eles tiveram riscos, né? Correram risco de vida, mas eles tinham o desejo de reconstruir, aleluia, de restaurar. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então já não tinha mais a Arca da Aliança, já não tinha mais o templo, mas eles queriam, a princípio, o altar para poder saber que Deus estava com ele, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vitórias Deus deu ao povo de Israel, aleluia. E eles sabiam que estavam passando por aquele terror, por todo o cativeiro, por causa dos seus próprios pecados, por causa da idolatria, por causa da injustiça, né, que eles praticavam. Mas agora eles queriam restaurar, né, consertar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz também a Bíblia, este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então lá em Êxodo vai dizer que o altar é o lugar que Deus vinha ao encontro do povo. Aleluia. Se Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele, aleluia, é algo maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que existia então o altar? Porque era o ponto de encontro, porque era no altar que eles sacrificavam as vítimas inocentes, né, os animais, para, aleluia, trocar de lugar, morrerem por causa do pecado do povo. Glórias a Deus. Tudo isso apontava para quem? Para Jesus, que um dia ia morrer por causa do nosso pecado. Então, perante o Senhor, lá onde o Senhor ia encontrar com eles, falar com eles no altar. Os judeus agora almejavam essa bênção através do altar. Todos os despertamentos genuínos, né, nosso subitem 2 aí, começam com a restauração do altar. Então a gente vai ver que na Bíblia vai mostrar muitos avivamentos e passam, né, por esse momento em que reconstrói, que reedifica o altar, que purifica o altar, para que possam mais uma vez cultuar a Deus, né, em espírito e em verdade. Então a Bíblia vai contar, vai mostrar muitos momentos em que, né, os homens de Deus foram ao altar, né? Aí na leitura diária vai falar lá, a gente viu que o altar na vida de Noé, né? Noé adorando ao Senhor, depois, né, dele ter sido salvo com sua família. Abraão, da mesma maneira, né, levando seu filho ali, aleluia, em oferta, e Deus compreendendo, Deus provando ali a fé de Abraão. Aleluia, Josué, né, 8:30, vai falar também o altar na vida de Josué adorando ao Senhor, tirou aquelas pedras lá do meio do rio Jordão para provar, para que todos pudessem ver que ali, aleluia, que Deus tinha feito aquele grande milagre na vida do povo, louvado seja o nome do Senhor. Em Juízes, também na vida de Gideão, na vida de Davi, né, vivia no altar, glórias a Deus, aleluia, gostava de adorar o Senhor, e em Hebreus, na vida da igreja. Amém? Então, o autor da lição, né, nosso comentarista, né, lá em 93, né, o pastor Eurico, né, então ele trouxe aqui 3 exemplos, né. Primeiro exemplo, a letra A, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, né. Vê o texto lá em 1 Reis 18, 16 a 40. Quem não conhece essa história de Elias, né? No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
O despertamento decorreu do conserto do altar. Glórias a Deus. Então vemos que, aleluia, nos dias de Elias não foi diferente, né? Aleluia, o povo estava também longe de Deus, o povo estava adorando outros deuses, a Baal, a Aserá, aleluia. E os irmãos conhecem o desafio que Elias fez aos profetas. Os profetas passaram a manhã toda clamando ao seu Deus de pau, de pedra, que não podia, tinha olhos, mas não via, tinha ouvido, mas, aleluia, não ouvia, tinha boca, mas não falava. Aleluia. Então, qual é a adoração que você está prestando? A quem você está adorando? Glórias a Deus. Mas quando Elias então chegou a vez de Elias, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar, foi colocar lá as pedras de novo, aquelas pedras, aleluia, que citava há pouco, que Josué tinha tirado do rio, aleluia, que representava as tribos de Israel. Elias também pegou 12 pedras, agora representando as tribos de Israel, e formou o altar ali, purificou, consertou, aleluia. Quando ele ora a Deus, então Deus manda fogo do céu, e o povo reconhece, o povo agora se desperta para lembrar que só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Então, esse despertamento, aleluia, nós devemos estar passando sempre, aleluia, pelo altar, pela reconstrução, pela renovação, né? Pela purificação do nosso altar, conserto do nosso altar. O segundo exemplo é o rei Ezequias, né? Na letra B, ele assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acais, pôr um altar construído com o modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então o que a gente vê aqui? Que Ezequias também vai purificar o altar, né? O povo já também está corrompido. Seu pai, Acais, ele, né, conforme a gente vai ler aqui, em 2 Reis 16, 10 a 12, ele havia copiado um modelo de altar lá de Damasco, de um Deus estranho, né? Trouxe inovação, aleluia, para a casa do Senhor. Coisas que não era, aleluia, pura, né? Pelo contrário, era imitação de coisa do mundo. A gente vai ver no terceiro ponto da lição, com o diácono Lucas, falando sobre a imitação. Quantos estão imitando, querendo dizer que estão adorando a Deus, mas fingindo, levando, conduzindo a outros em engano. Aleluia. E Acais, então, vamos ler 2 Reis, né? Então o rei Acais foi a Damasco, encontrou-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Então Acais, né, veio algo lá, ele é um rei vassalo, né, estava tendo que ser servidor ali do rei da Síria. Ele, quando visita ali o rei, vê um altar, um Deus estranho, e manda copiar, manda para o sacerdote o modelo, e o sacerdote, ao invés de repreendê-lo, não, aceita, acata aquela coisa que era impura, que era mistura, né? Aleluia. E ele então tira o altar de Deus genuíno e começa a sacrificar no altar, né, a um Deus estranho. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que o seu filho, então, quando vai reinar, né, logo no primeiro ano já começa a purificar, começa a abrir as portas da casa do Senhor. Aleluia, manda purificar. A Bíblia fala que ficou os levitas 8 dias tirando toda imundície ali da casa do Senhor. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, né? Esse é o altar já, né, restaurado, o altar verdadeiro. Glórias a Deus. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoava o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto se acabar, né? Então o povo se contritou, o povo se arrependeu, se humilhou. Aleluia. E agora no altar realmente de Deus, glórias a Deus, restaurado, né? A casa do Senhor purificada. Aleluia. Quando então
começa os holocaustos ali, o povo se prostra, quando começam os cânticos, os louvores, o povo fica prostrado até acabar o holocausto. Imagine o desejo que o povo estava de adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Mas tudo isso estava, né, prejudicado pelo Acais, porque tinha, aleluia, buscado inovações, querendo mudar o culto, querendo mudar aquilo que estava na lei, que estava nas escrituras. E o terceiro exemplo é quando os judeus voltaram do cativeiro e construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, né? Então, algo interessante também que nós já vimos nas lições passadas, aleluia, na lição 2, aleluia, quando o povo é despertado a voltar, eles não levam nenhuma inovação da Babilônia. Eles querem restaurar o culto legítimo, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver nas próximas lições, aleluia, que Esdras vai instaurar lá também, vai santificar o povo, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que eles queriam voltar ao primeiro amor. Glórias a Deus. E quando eles vão construir o altar, constrói na mesma base, no mesmo fundamento. Eles não chegaram lá e falaram, vamos botar o altar mais para lá, mais para cá, porque ali fica melhor. Não, eles quiseram manter-se, aleluia, ao que as escrituras falavam e obedeceram até mesmo o alicerce ali do outrora o altar que havia sido derribado. Glórias a Deus. Então eles restauram o altar na mesma base. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e a celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então, a primeira coisa que eles fazem quando chegam, reconstrói o altar. Depois eles lançam o fundamento do templo, glórias a Deus. Fazem também outra festa, vão para o altar sacrificar e adorar o Senhor. A Bíblia diz que aqueles mais velhos que tinham visto aquele grande templo de Salomão, né, quando eles saíram para o cativeiro, ainda talvez até criança, mas agora passaram os 70 anos, voltaram, né? Imaginem que Deus despertou até que esses anciãos, né, esses velhinhos, voltaram, mas quando viram tudo agora para começar de novo, aleluia, choraram, se lamentando da glória passada. Aleluia. Aí quando a gente vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas não apontando simplesmente para o templo, mas para a figura de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eles então estão chorando, os outros que, aleluia, desejaram voltar, talvez os mais novos, estavam jubilosos, rindo, agradecendo a Deus, se alegrando, e o riso era maior do que o choro. E a mistura de riso e choro, aleluia, ecoava que se ouvia longe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso era o desejo de estar ali de novo, aleluia, reencontrando com Deus. Amém? Aleluia. O segundo ponto vai falar então que a respeito do nosso altar. Qual o nosso altar? Então, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Onde é que nós vamos ao encontro de Deus e Deus vem ao encontro de nós? É em Cristo, é no Gólgota. Então, nosso altar não é o púlpito, como alguns pastores até querem idolatrar ali o púlpito, e começam a dizer, traga sua oferta para o altar. Então, o altar não é ali, o altar é lá no Gólgota. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Ali não é o altar de sacrifício, aleluia, não é nenhum lugar no templo, não é algum lugar na minha casa que eu construo ali um lugar, digo, aqui é o altar, como, aleluia, alguns religiosos fazem, colocam lá vela, colocam os seus santinhos lá. Ali não é altar. O altar é no Gólgota. Por quê? Porque o altar do Antigo Testamento era onde eles ofereciam sacrifício para pagar os seus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para que Deus pudesse encontrar com eles, conversar com eles. E o altar do Novo Testamento, aleluia, da Nova Aliança, é o Gólgota, onde Jesus foi oferecido sacrifício de uma vez, aleluia, permanente, aleluia, não é repetido esse sacrifício, é de uma vez por todas, louvado seja o nome do Senhor, e lá ele pagou o nosso pecado, então nós podemos encontrar com Deus e Deus encontrar conosco. Aleluia, o que nos faz separação entre nós e Deus já foi apagado, purificado, lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então Jesus é o centro da nossa comunhão com Deus. Não é mais o altar de pedra nem de bronze, mas é olhar para Jesus lá na cruz, no Gólgota. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, todos aqueles animais que morriam estavam apontando para que um inocente ia morrer por todos.
Só que Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele se tornou carne, ele habitou entre nós. Ele foi homem, ele passou por todas as nossas debilidades. Qual a diferença? Ele não pecou. Aleluia. Nenhum outro poderia pagar esse preço, porque todos pecaram e destituíram a glória de Deus. Ninguém é infalível, né? Aleluia. Mas Jesus foi o único que não pecou, e ele pagou o preço no nosso lugar. Então, ele era o sacrifício perfeito, glórias a Deus. Paulo escreveu à igreja de Corinto: primeiramente eu vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Glórias a Deus. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Glórias a Deus. Então Jesus morreu, aleluia, como Deus disse, como a palavra de Deus disse lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele é o sacrifício para todo mundo, se o mundo quiser, né? Aleluias. Quem crê, aleluias, quem aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador, aleluias, pode então ter esse altar, ter, aleluia, esse lugar de encontro com Deus, de comunhão, o centro da comunhão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Deus morreu para salvar o mundo todo, se o mundo quisesse. Infelizmente não quer, né? Glórias a Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, diz a palavra do Senhor. Aleluias. O primeiro ponto, então, desse capítulo vai dizer: toda a Trindade atuou efetivamente na morte expiatória de Jesus. Então, aleluias, aquele altar foi, aleluias, montado, né? Foi preparado, foi planejado pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram ali. Primeiro o Pai, né? Antes da fundação do mundo, como a gente já estudou em Efésios na lição passada, aleluia, no trimestre passado, aleluia, ele planejou, né? Ele decretou, louvado seja o nome do Senhor. Então o plano da salvação, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia cair, ia falhar, sabia que nós ia andarmos desgarrados como ovelha sem pastor, mas ele ia morrer por nós para nos reconciliar com ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Então o Pai participou ali daquele drama diretamente do drama ali do Gólgota, louvado seja o nome do Senhor. Está aí algumas referências. Cristo, o Filho de Deus, ele também participou porque ele se entregou, ele não foi um Marte, aleluia, ele não foi capturado, ele se entregou. A Bíblia diz lá em João, quando os soldados perguntaram quem é Jesus, né? quem é o Cristo, aleluia, quando ele disse eu sou, os soldados caíram por terra, não resistiram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagine se Jesus então não se entregasse, aleluia, que força, que autoridade tinha alguém de prender Jesus, aleluia. Jesus ainda disse que se ele quisesse, né, disse a Pedro, quando Pedro corta ali a orelha de Malco, Jesus disse: se eu quisesse, se eu pedisse ao Pai, ele mandava miríades de anjos, mas não, o propósito é esse, é eu vim, aleluia, tirar a separação entre o pecador e o Deus perdoador. Glórias a Deus. Então ele se entrega por nós, é voluntário, ele não é Marte, ele é o sacrifício. Ele levou nosso pecado sobre o madeiro, né? E padeceu para levar-nos a Deus, né? Desde Isaías já dizia, né? Aleluia, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si, ele tomou, aleluia, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E o Espírito Santo também atuou ali no Calvário, porque ele que, né, deu força, ajudou o Filho, né? Ele que, aleluia, levou Jesus até o Gólgota, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Todos os obstáculos se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, está lá em Hebreus 9,14. Então o Espírito Santo, Jesus, o homem, precisou de andar no Espírito, como nós também precisamos, e podemos ser vencedores se estivermos sem Espírito, se estivermos com o Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo. Ele é o nosso ajudador, nosso paracleto, louvado seja o nome do Senhor. É o que vai dizer no ponto 2, a maneira como ele age na nossa vida hoje, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então ele é o que nos desperta hoje. Glórias a Deus, para que nós possamos alcançar o avivamento, para que nós possamos, aleluia, ir até o altar. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade,
depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Então também nós só vamos resistir como Jesus resistiu, aleluia, quando nós estivermos andando em espírito, né? Aleluia, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos 8, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito revela, então, quais atividades do Espírito Santo nesse despertamento, nessa condução que ele nos leva até o altar. Primeiro, ele revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Então, carnalmente, a gente não pode entender essas coisas. A gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. Ele está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele vem até nós, mas nós devemos, aleluia, dar lugar ao Espírito Santo para ouvir o que ele tem. Aleluia. Abrir nossos ouvidos para ouvir o que ele diz à igreja. Bendito é o Senhor. O Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele nos revela hoje através da palavra. Ele nos revela, aleluia, quando nós estávamos na lama, ele nos revelou, ele nos alumiou, como a gente vai ver também as outras atividades dele. O Espírito ensina as profundezas do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações dele ardiam. Então o Espírito Santo nos dá essa certeza. Através da sua palavra, ele vai nos ensinar. Tudo isso que a gente está aprendendo hoje, a gente só está aprendendo porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Está nos ensinando o quê? Que nós precisamos voltar para o altar. Que nós temos que estar despertados com o desejo de estar no altar. E aos pés de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Altar é o ponto de encontro entre nós e Deus. Deus vem até nós, nós vamos até Ele. Quem é que nos torna propício para esse encontro? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Isso a gente aprende como? Através do Espírito Santo, através da revelação da sua palavra. O Espírito explica, né, o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, né? Aí tem uma referência aí, João 19:30, quando Jesus disse, né, então está consumado, né? Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu do alto a baixo. Então Jesus disse, está consumado, está pago, aleluia, está perdoado, aleluia, o sacrifício já foi entregue, louvado seja o Senhor, o holocausto já foi queimado todo, glórias a Deus. E Deus confirma, assina abaixo, ele rasga o véu do alto a baixo, mostrando que agora, né, aleluia, a humanidade é um novo, vivo caminho, né, conforme Hebreus 10, né, 19-20, que havia sido possível pelo véu, aleluia, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Glória a Deus. Enquanto o inimigo pensava que está derrotando Jesus, Jesus está derrotando todos os principados e potestades. Aleluia. Porque, aleluia, o castigo que ele estava carregando nos trazia paz. Aleluia. O diabo pensava, não, eu frustrei o plano, aleluia, de Deus. Não, pelo contrário, Jesus foi até ali para esse propósito, aleluia, para derrotar, aleluia, o diabo, derrotar os principados e as potestades e nos dar a vitória. E nós somos vitoriosos pelo, aleluia, através do sacrifício do Senhor Jesus. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Então Jesus pagou o preço, está pago, está consumado, aleluia. Então Jesus era o mesmo que está, né, dizendo agora nós podemos se tornar justos em Cristo Jesus. Por quê? Aleluia. Porque ele, através do momento que ele pagou o preço, a nossa justiça, que era trapos de imundícia, pode ser trocadas por linho fino que Jesus, aleluia, conquistou ali na cruz para nós. O Espírito penetra todas as coisas. Então ele é uma luz que penetra. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então o Espírito Santo nos alumia, né? Nos mostra que somos necessitados de um Salvador. Glórias a Deus. Aleluia. O pastor Aguinaldo Betti, né, comentarista da Escola Dominical lá do canal IBD, então ele diz o seguinte,
né? Ele, ouvindo o seu vídeo nessa semana, ele disse que Isaías, né, ele foi chamado para profeta, glórias a Deus. E o profeta é aquele que diz, ai de você, né? Cuidado, né? Deus está te falando, aleluia. Mas antes de falar ai de você, ai dele, ai daquele, aleluia, o profeta Isaías ele tem que dizer, ai de mim que vou perecer. Então o Espírito penetra, demonstra que eu sou, né? Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que saber que eu também, ai de mim, se eu também não me cuidar, se eu não também, aleluia, cuidar daquele que está de pé, né? Para que não caia. Amém? Graças a Deus. Então que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos conduzir ao altar. Aleluia, porque nós precisamos, nesses últimos dias, né, vivemos nesse momento de pandemia, quantos estão, aleluia, se embaraçados, não querendo voltar, mas que nós sejamos aqueles que foram despertos lá na Babilônia, dizendo, volte, vai enfrentar perigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas você vai restaurar lá o altar na sua base original, louvado seja o nome do Senhor, e vai voltar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, desejosos de estar na presença de Deus. É isso que nós devemos viver cada dia da nossa vida. Ponto 3, fala cuidado com as imitações, né? Vai ficar em cargo aqui do nosso irmão, o diácono Lucas, que estará participando dessa aula também. Glórias a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E passar aqui mais um terceiro tópico da nossa lição, né? A lição, louvado seja o nome do Senhor, lição 3, né? Que vai falar a respeito do despertamento, né? Essa lição vem falando sobre isso, louvado seja o nome do Senhor. Então eu irei passar o terceiro tópico e está sendo uma bênção para nossas vidas, graças a Deus, e Deus vai continuar falando aos nossos corações, amém? Glória a Deus. E diz assim, terceiro tópico, cuidado com as imitações. Algum diz que nem todos os despertamentos de hoje têm a característica que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente já no tempo dos apóstolos. Havia movimentos que realmente tinham algumas aparências de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Glória a Deus, irmãos. Percebemos que lá no livro, ou nas cartas, quer dizer, Colossenses, né? Capítulo 2, o versículo 23, vai dizer assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né, ali para a igreja de Colosso. Percebemos aqui, queridos, que havia muitos ali, louvado seja o nome do Senhor, que estavam seguindo a doutrina de homens, né? Ou seja, estavam praticando obra da carne, louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, né, diz que ali havia alguns movimentos, mas que não tinha valor algum, né? E percebemos hoje que o meio, né, que nós vivemos, né, a gente vemos muitas coisas acontecerem, né? Nós vemos muitos movimentos, né? Mas às vezes, louvado seja, na maioria das vezes, esse movimento está sem direção de Deus. Percebemos que a lição está falando sobre isso, né? Sobre imitações. E nós vemos muitas imitações acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos pessoas, louvado seja Deus, pular. Nós vemos pessoas fazer movimentos para lá e para cá. Mas às vezes não está na direção do Espírito Santo de Deus. Às vezes é emoção carnais, é emoção do coração, né? Então, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, estes movimentos
não agrada a Deus. Esses tipos de movimento, louvado seja o nome do Senhor, entristecem o coração de Deus. E a igreja, nós temos que estar vigilantes para que não venhamos cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Para que não venhamos cair nessas ciladas que acontecem por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar meditando na palavra do Senhor para entendermos o que é movimento verdadeiro. O que é movimento, louvado seja Deus, direcionado por Deus. Aleluia. Porque nem todos os movimentos Deus está no negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir aqui a lição. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desse movimento empregam técnica avançada de dominação psicológica. Esse avivalista ou especialista sabe, com as suas técnicas, dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar línguas. São, porém, aparências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Percebemos, amados, que existem vários pregadores, Existem várias pessoas que ministram a palavra, Louvado seja o nome do Senhor. Que eles vão diretamente no psicológico da igreja. Aleluia. Ele já sabe, já tem a capacidade, já estuda para isso, para que venha mexer com o psicológico das pessoas. E ali a gente vê, muitas coisas acontecer, gente pular, rir, chorar, Mas só que este movimento, muitas das vezes, não está sendo direcionado por Deus. Eles estão mexendo com o psicológico das pessoas. E as pessoas ali começam a chorar, começam a pular, começam a bater palma, imitando o batismo no Espírito Santo, para que as pessoas venham glorificar, venham pular, venham rir, chorar, chorar, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas venham sentir, uma energia, para que elas pensem que seja positiva, mas não é. É uma energia sem direção de Deus. É um avivamento sem direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos muito isso acontecer em nosso meio. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, sendo enganadas por esse tipo de pessoas. Muitas pessoas, nessa situação, porque não tem, louvado seja Deus, um despertamento espiritual. Essa pessoa precisa de comunhão com Deus, precisa ler a Bíblia para entender o que é avivamento verdadeiro, o que é um avivamento que vem direcionado de Deus. Então prestamos bem atenção e estejamos em vigilância para que não venhamos cair nesta cilada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões show, apresentações de cantores evangélicos. Nesse show domina aplausos, vários gritos, assobio, bebida alcoólica, jovens dançando, se embriagando, se requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitações pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Vemos aí, irmãos? Existe o meio que nós estamos vivendo, Existem vários cantores famosos, Muita gente famosos. E às vezes nesse show existe muitas coisas ali no meio. Existe bebida alcoólica,
pessoas dançando, se requebrando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, se nós formos olhar, às vezes está sendo um movimento carnal, né? Um movimento sem direção do Espírito Santo de Deus. Um movimento sem a direção de Deus, né? E avivamento que nós conhecemos na Bíblia é aquele avivamento que traz renovo, que dá frutos. Louvado seja Deus. Então, a igreja tem que estar vigilante na terra, né? Porque entendemos que nem tudo Deus está na direção. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que, louvado seja Deus, cada vez mais examinar as Escrituras para entendermos qual é o movimento verdadeiro e quando Deus está na direção. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Está lá escrito no Salmos 84, versículo 7. Aleluia. Temos que manter o Espírito Santo, né? Temos que estar na direção de Deus. A igreja precisa estar na direção de Deus, né? Tem muitas pessoas que se deixam levar por isso, por movimento, né? Tem pessoas que, por não ter o entendimento direcionado na palavra, deixa se enganar por qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa se levar por qualquer coisa. Aleluia. Mas o verdadeiro despertamento, queridos, é como eu já falei, ele traz frutos para nossas vidas. E nós temos que entender e saber qual é o movimento verdadeiro, louvado seja Deus, que vem diretamente do alto. Temos que ter visões espirituais, louvado seja Deus. Temos que estar em comunhão com Deus, aleluia, com a vida no altar. A igreja precisa estar com a vida no altar para entender qual é o avivamento, louvado seja Deus, verdadeiro, que Deus esteja na direção. Aleluia. Então que Deus em Cristo abençoe, né? Essa lição, louvado seja Deus, ela está sendo uma bênção, porque vai falar, né, de despertamento espiritual. E nós precisamos, como igreja, a cada dia estar com a nossa vida no altar. Aleluia. Porque Jesus, ele é o centro de nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos estar ligados na videira, arraigados, para que possamos produzir frutos, para que possamos estar com a mente aberta, né? Com visões espirituais, para não sermos enganados pelos falsos profetas e por falsa doutrina que estão ensinando por aí afora. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Lucas. Faltou a participação do Diácono Evaldo, né? Glórias a Deus, mas eu creio que nas próximas lições ele vai conseguir mandar a sua participação. Aleluia. Vamos para o questionário. Aleluia. O que caracteriza o verdadeiro despertamento? Então vamos lembrar. O verdadeiro despertamento, então, é a necessidade do homem se aproximar mais de Deus. Então, aí vem a figura do altar, né? Onde Deus ia se encontrar com o homem e o homem ia se encontrar com ele. Mas tinha uma separação, algo que dividia, pecado. No Antigo Testamento, simbolicamente, se ofereciam os animais, pois representava que alguém um dia, o inocente, ia morrer em favor de todos, né? Glórias a Deus. Então, necessidade de se aproximar de Deus. Então, avivamento, né, despertamento, não é algo, aleluia, só da emoção. Tem que ser algo, aleluia, que realmente me mova, que me faça transportar, aleluia, do meu estado atual para um estado de comunhão com Deus. E Deus não, aleluia, não tem como enganar Ele com
com, aleluia, com um avivamento de aparência, ou com imitação, como a gente estudou agora há pouco com o nosso diácono Lucas. Como começam os despertamentos espirituais genuínos? Começa com a restauração do altar, né? Então, para o judeu, o altar era literal, né? Pedra, bronze. Para nós, o altar é Jesus, Gólgota, né? Olhar para Ele, olhar para a nossa comunhão, o centro da nossa comunhão com Deus. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós, já respondi, né? Representa o ponto central da nossa comunhão com Deus. Qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos para que a sua obra vicária se completasse no Gólgota, né? Então Jesus, homem, carecia de andar no Espírito, de estar cheio do Espírito. A Bíblia diz que desde o aleluia do ventre, né? Aleluia, quando chega ali Maria visitando Isabel, o Espírito Santo, né? Aleluia, enchia ali Jesus, e João Batista também já recebeu no ventre, lá já começou a se mexer, glórias a Deus. Então o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso paracleto, né? Aquele que vai nos conduzir, né? Até o fim, que vai nos fazer, aleluia, perseverar. Precisamos dele. Por isso que a Bíblia, Paulo diz, não xingais o Espírito Santo. Porque devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos, porque compromete o desenvolvimento sadio da obra de Deus, né? Então as pessoas começam a aprender tantas coisas, aleluia, que param de ler a Bíblia, param de buscar o verdadeiro avivamento, o verdadeiro altar, e ficam iludidas, enganadas, né? Aleluia, com aquilo que é aparente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, então, na próxima lição estaremos estudando a construção do templo enfrentou oposição, né? O título da lição 4. Glórias a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por esse momento, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, também te iluminar, te ensinar, te explicar, penetrar. Glórias a Deus que nós estudamos, para que te desperte a voltar para o altar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos a Ti por esse momento. Que o Senhor possa abençoar cada um que assistiu esse vídeo, Pai, despertando, Pai. Nós precisamos desse avivamento nesses dias, Pai. Aleluia, que se assemelhe ali ao cativeiro ali da Babilônia, Pai. Pois também a Tua igreja está impedida, muitas vezes, de Te adorar. Aleluia, de chegar até a Tua casa. Nos ajuda, Pai, a não resistirmos aos dias maus. Nos enche do Teu Santo Espírito, que nós também possamos fazer, aleluia, a nossa casa um altar genuíno, Pai, aleluia, um altar, aleluia, com as bases, aleluia, da Tua palavra. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém.